Geografia tudo certinho com você? Eu sou o professor Marcelo, seu professor do canal Geografia o canal que mais cresce aí na internet para você. Chegamos aí a 8.000 inscritos aí, bombando cada vez mais, né? Um a um aí aparecendo, compartilha com seus amigos. E vem comigo hoje aí estudar um pouquinho mais sobre Oriente Médio, um tema super forte aí para o seu vestibular e também para as provas do Enem. Tamo junto, vamos começar a aula. Olá galera do meu coração, vamos começar então a nossa super aula do Oriente Médio. Então primeiro, Marcelo, onde é que fica o Oriente Médio? É no meio do Oriente? Não, meu amigo. A expressão Oriente Médio está relacionada por ser a metade do caminho para chegar às Índias pelos europeus. Então se você perceber no mapa, vê que dá aproximadamente a metade do caminho. Então por isso o nome ficou Oriente Médio. É uma subdivisão do continente asiático. Se você pegar a Ásia, o Oriente Médio fica na região a sudoeste do continente asiático. E claro, ou então podia ser como referência à África, fica claro a nordeste do continente africano. Marcelo, use a Europa como referência. A Europa está aqui, fica a sudeste da Europa. A gente vai começar para você falando dos aspectos físicos primeiros, que são bem importantes, e depois, claro, o que mais importa, que é o que mais cai na prova do Enem vestibular, que é a questão humana e econômica e conflitos que a gente não pode esquecer nessa aula de hoje, beleza? Vamos começar então nos aspectos, físicos. Beleza, a parte de geologia, Marcelo. Então, por mais, muita gente acha por ser deserto, a maior parte do relevo do Oriente Médio é planície. Aí você se engana. A maior parte do relevo do Oriente Médio são planaltos. Nós temos planaltos antigos e também temos planaltos modernos. Grandes montanhas, que chegam ali até 6, 7 mil metros de altitude. A região do Afeganistão ali, um pouquinho na divisa ali do Oriente Médio com a Ásia Central ali, tem grandes elevações, onde começa ali praticamente a região do Himalaia, até um pouquinho ali do Oriente Médio, tá? Ao norte também algumas cadeias montanhosas, ao sul mais planaltos antigos e desgastados na região ali da Arábia. Mas o relevo predominante tem que saber que é um planalto antigo e desgastado em grande parte, com algumas áreas mais recentes formadas por dobramentos modernos. Marcelo, tem planície? Sim, tem planície. Em destaque para a planície da Mesopotâmia, muito utilizada para agricultura de oliveiras e tâmaras principalmente, tá? Mas a maior parte do relevo são planícies. Também em algumas áreas litorâneas, claro que temos planícies. Outra planície além da Mesopotâmia é em destaque na região do Iraque, entre os rios Tigres e Eufrates. São áreas também de planície. Então, o relevo predominante são planaltos antigos e desgastados, com algumas áreas de dobramentos modernos e também poucas planícies, destaque para a Mesopotâmia, no Iraque e nas áreas litorâneas. Porém, a maior parte planalto. Então essa é a parte geológica. Chegando na parte de clima. Clima qualquer aluno sabe, quando eu falo Oriente Médio, você lembra de clima desértico. Então o clima predominante, o clima que praticamente toda a área do Oriente Médio é o clima desértico. O clima desértico é um clima seco. Esse clima seco está, claro, tem algumas características. Quais são as características? Um clima quente e seco com grande amplitude térmica diária. Como assim grande amplitude térmica diária? Durante o dia é comum ter 50 graus e durante a noite 0 grau e até temperatura negativa. Pô, Marcelovski, versão aí russa, por que isso acontece, velho? Acontece pela seguinte forma, o calor que bate lá no deserto, como não tem vegetação, não tem água para segurar esse calor logo é devolvido. Devolvido, então, fica muito quente durante o dia. Beleza? Um grande poder de reflexão, a gente chama isso de albedo, um grande poder de reflexão. Então, muito quente. À noite, como não teve onde segurar esse calor, logo a temperatura começa a cair rapidamente. E sendo assim, fica negativo. Então durante o dia 50, durante a noite 0, uma amplitude de 50 graus. Isso não acontece numa área, por exemplo, litorânea com muita vegetação, porque a água ou a vegetação seguram esse calor, não deixa ficar tão quente durante o dia, e à noite tem calor para liberar, dando assim um equilíbrio na temperatura. Bom, sei o clima desértico, claro que nas regiões mais montanhosas, clima frio de montanha, isso é óbvio, nas grandes altitudes, mas tem que estar atento, se você sabe o clima, você sabe a vegetação. Então a vegetação
desértica. A vegetação desértica tem como principal característica ser xerófila, plantas adaptadas a um clima seco, que armazenam a água dentro dela para sobreviver. Então é a vegetação desértica, né, plantas que têm espinhos, né, para dificultar a evapotranspiração. As outras plantas que podem aparecer são finas, né, são a cicofoliada, também para dificultar a perda de água através do processo de evapotranspiração. Beleza? A questão da hidrografia, a maior parte são rios intermitentes, né, rios que secam, né, são rios que secam, em destaque ali para a região do rio Tigres e Eufrates, que são rios perenes, rios que não secam, porque aonde eles nascem, que é na Turquia, uma região que chove bastante, então assim, são rios muito importantes, né, utilizados muito para irrigação naquela região do Oriente Médio. Outra questão hidrográfica importante na região, mais puxando para a porção oeste, onde tem uma grande área depressiva, que deu origem ali, né, ao Mar Morto, né, o Mar Morto, que seria um mar fechado, e devido ao grande grau de salinidade, por isso que é Mar Morto, né, sem vida, nós temos ali hoje um grande ponto turístico, né, muito próximo ali, claro, à região de Israel, uma região de bastante conflito. Essa é a parte física para você, tá? Isso pode cair? Pode aparecer, mas para você que é aluno aí do terceiro ano, do segundo ano, ensino médio ou até do ensino fundamental, isso pode aparecer na sua prova quando o professor trabalhar com o continente asiático, a questão física. Porém, no vestibular não é muito comum aparecer isso. Cai mais a questão humana, né, a questão econômica e política dos conflitos, isso que mais aparece, a gente vai cercar isso para você. Bom, lembra que nessa região nós temos ali o berço de três grandes religiões. Nós temos ali a religião cristã, né? Temos também a religião dos judeus e também temos a religião dos muçulmanos. Então nós temos o berço de três grandes religiões ali e motivo de alguns conflitos também relacionados a essa questão religiosa. Tranquilaço, a região do Oriente Médio também tem um berço dessas religiões. O povo que predomina ali é o povo árabe, o povo que predomina, né, na maior parte dos países. Israel é uma exceção, que tem os judeus. Nós vamos falar isso já mais para frente para você, fique atento a essa parte aí. Então é o berço, né, de várias religiões, isso é importante, isso pode aparecer para você no Enem ou no vestibular. A questão econômica, né, a economia predominante do Oriente Médio é o petróleo. Nós temos cerca de 60% de todo o petróleo no mundo está na região do Oriente Médio. Pô, Marcelo, Marcelinho, versão chinesa. Pô, Marcelinho, por que isso aconteceu, velho? A parada foi o seguinte, né? Nós temos na movimentação do Pangeia, né, separou lá em Gondwana e Laurásia, né, essa movimentação que foi na era mesozoica, aquela parte ali era o oceano. O mar vai recuar, algas e peixes, né, vão morrer, entrar em processo de decomposição, formando assim grandes áreas de lodo preto, dando origem assim aos hidrocarbonetos, consequentemente às grandes reservas de petróleo. Destaque para Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, são os quatro principais países. Esses países, junto com outros menores países ali, eles detêm, né, o controle através de uma organização chamada OPEP, né, ou posso chamar OPEC, que daí o C de country, né? Então nós temos a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que ela foi fundada na década de 60 como um cartel para controlar a produção do petróleo e assim dominar o preço. Efetivamente, essa organização começa a ter força na economia mundial na década de 70, após o grande conflito que deu ali entre Israel e Palestina, a guerra de Yom Kippur. Já vamos falar sobre isso. Então os países produtores de petróleo, né, dessa OPEP, reduzem a produção pela metade e o preço sobe bastante. A economia predominante de petróleo. Marcelo, tem agricultura agropecuária? Tem agropecuária, né, mas a agropecuária não é muito forte. Na região da Mesopotâmia, destaque ali para oliveiras, como eu falei para vocês, também tamarindos e das tamareiras os seus principais produtos. Mas relacionado à agropecuária, principalmente, né, a pecuária nômade, com cabras, né, com camelos, é o que mais tem ali, né, animais resistentes ao clima mais seco. Então a agropecuária seria a pecuária nômade. Eles vão migrando, né, com os animais e criando assim. Beleza? Hoje cresce o turismo também em alguns países, como Dubai e outras regiões. Tá? Porém, os constantes conflitos ali afastam um pouco a região turística. Um detalhe importante, né, Marcelo, o Egito no Oriente Médio, a maior parte do Egito fica no continente africano. Porém, tem um pedaço do Egito, né, que é a Península de Sinai, que fica no Oriente Médio. Lembra, né, em cima tem o Mar Vermelho, né, o Mar Mediterrâneo, entra ali o Egito, né, pelo Sinai, é cortado ali, né, por um canal, o canal de Suez, né, que hoje é uma grande rota de petróleo que sai do Golfo, entra no Mar Vermelho, canal do Suez, Mar Mediterrâneo, e assim leva o petróleo para grandes partes
do mundo. Beleza? Cercou essa parte aí da economia, tranquilaço? Bom, tá, Marcelo, então vamos agora na veia, dá-lhe um porraço aí, dá-lhe um porraço agora pra derrubar mesmo aí o vestibular e o Enem e você detonar na prova, tá? O que mais cai é questão de conflito, então a gente vai cercar agora. Os conflitos que você tem que estar muito atento, primeiro, o principal de todos, é a questão Israel e Palestina. Fique atento agora nessa explicação, tá? Então como é que funciona? O território, né, que envolve esses dois é um conflito político e religioso. Primeiro, qual é o tipo de conflito? Político e religioso. É um conflito que envolve o povo judeu, Israel, e o povo árabe, né, o muçulmano, a Palestina. O território era de quem primeiro, Marcelo? Vamos organizar essa bagunça aí. O território primeiro, velho, era do povo judeu. O povo judeu lá morava há muito tempo, né, naquela região, e ele foi expulso por dois povos, pelos romanos e pelos otomanos. Então assim os judeus começam a espalhar por grandes áreas do mundo inteiro, para alguns países ali, né, da região do leste europeu, e foram principalmente para a Alemanha, foram muito para a Alemanha também. Beleza? Depois desse Império Otomano, que é o Império Turco, né, e o Império Romano também foram enfraquecendo, e o povo árabe conquista essa região. Então por mais de 1000 anos essa área ficou em domínio do povo árabe. Que não foi o povo árabe que expulsou os judeus, beleza? Então a área não estava sendo ocupada, eles ocuparam aquela região e ficaram morando por mais de 1000 anos. Tranquilaço? Depois, claro, teve uma tentativa na diáspora, né, de ter a volta dessa população para aquela região. Os judeus começaram a migrar, né, em algumas áreas, mas aquela região era controlada pelos ingleses, que tinham muito interesse, né, em matéria-prima e petróleo naquela área ali, tá? Tranquilaço aí. Beleza. Depois tu vai ter que associar, vamos dar um salto na nossa história aqui, é a questão da perseguição do Hitler, né, sobre os judeus, né, exigindo o domínio da raça dele, e falando que o judeu era um povo inferior. Muitos fugiram e voltaram para aquela região, muitos, claro, que foram capturados, mortos aí nos campos de concentração, gerando o famoso Holocausto, beleza? Tá, daí começa a voltar. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos propõem, como compensação através da ONU, a separação do território. Isso ali de 47 a 48. Vamos dividir o território, dá para o povo judeu um pedaço do território, dá para o povo árabe, né, criando a Palestina, um outro território. E a área histórica das religiões será um território internacional controlado pela ONU. Pô, o povo árabe, o povo palestino, pô, como é que eu vou dividir um território que é meu há mais de 1000 anos? Não vou dividir, o território é meu, não aceitou então esse acordo. Claro que os Estados Unidos vai lá, apoia, né, o povo judeu, tem um conflito, a Primeira Grande Guerra, e tem aí sim, a maior parte do território fica em domínio do povo judeu. O povo árabe concentra toda a sua população, mais protegendo a área religiosa de Jerusalém, né, a região da Cisjordânia, aquela área ali, ficou em domínio deles. Tranquilaço? Beleza. Dividido ali, né? Dividido de uma forma de conflito, através de um conflito. Então ficou parte do território para o povo árabe e parte para o povo judeu. O povo judeu não tinha acesso ao Muro das Lamentações, que era a principal, né, o principal símbolo do povo judeu da sua religião. Então, em 67, criado em 48, em 67 tem a famosa Guerra dos 6 Dias, que é quando o povo judeu vai e invade Jerusalém para pegar o território para eles. E eles vencem esse conflito, né, em 6 dias, em 1967, e afastam mais, ainda diminui ainda o território do povo árabe. Tranquilaço? Vamos acelerar. 73, um outro conflito, né? O povo árabe se reúne e tenta recuperar o território. 73 foi a famosa guerra de Yom Kippur. Yom Kippur significa dia do perdão. O dia que o povo árabe, né, para rezar no começo de outubro, pedindo perdão lá no Muro das Lamentações. E o povo árabe, nesse dia, vamos atacar e vamos recuperar o território. Perderam. Os Estados Unidos apoiando o povo Israel judeu, além de proteger, pega mais território ainda do povo árabe. Tranquilaço? Beleza? Depois, claro, tivemos alguns acordos, né, de cessar fogo, de paz. E a grande parte do povo árabe se concentra, né, na região mais a sudoeste, numa área chamada Faixa de Gaza, que hoje tem um muro ali, né, separando ali os dois povos, onde fica lá o povo palestino e o povo árabe. Existe outra região que tem consideração também de povo árabe, mas que é controlada militarmente, mais próxima à Cisjordânia, pelos judeus. A outra área da faixa de Gaza não tem um controle militar, só na região da fronteira. Lá dentro viu o povo, né, árabe. E claro que a Palestina já tentou reivindicar
o reconhecimento da ONU como um país. Porém, os Estados Unidos ele veta isso, ele é contra isso, alegando que quem controla a política, né, na região da Palestina é um grupo terrorista, né, o Hamas é um grupo terrorista. Então, se eles fossem reconhecidos assim como um país, né, mundialmente, eles poderiam ter acesso a financiamentos e fortalecer mais ainda a causa árabe, aumentando o conflito na região. Tranquilaço? Esse é o conflito. Pode dar uma olhadinha, nós temos uma aula aí que é uma dica, né, uma dica boa, eram umas aulas que eu gravei aí de somente sobre um tema específico, e tem uma aula nossa aí sobre Israel e Palestina, dá uma olhada lá, não perde, né, essa aula para chegar mais forte no Enem. E para fechar essa aula, vamos falar para você da questão da Síria, né? A Síria, lembra que nessa região do Oriente Médio nós tivemos ali um movimento da Primavera Árabe, lembra disso? Mais ou menos ali em 2010. Então esse momento Primavera Árabe foi aonde, conhecido como a Revolução 2.0, aonde a população se revolta com governos ditatoriais. Pegou o norte da África e países do Oriente Médio. Alguns governos foram depostos, né, como a Tunísia, como o Egito, tiraram, né, os presidentes do poder. Alguns foram mortos, né, como o Gaddafi, que foi morto, né. Na questão do Egito, tiraram o presidente, prenderam, julgaram ele. Em alguns países conseguiram, outros não. Dois países, né, chave que não conseguiram tirar o presidente porque eles são aliados de grandes potências mundiais. Um é o Bahrein, né, a principal base militar dos Estados Unidos. Então lá no Bahrein, a população se revoltou contra o governo, acusando de corrupção, né, um governo ditador, mas os Estados Unidos apoiou o governo, os rebeldes não conseguiram tirar. E o outro é na Síria, que tem um apoio muito forte da Rússia. E esse conflito da Síria, né, os Estados Unidos, que alegam que estão ajudando os rebeldes, vem ganhando força, dominando algumas cidades. E esse conflito, milhares de pessoas são mortas e muitas pessoas fogem desse conflito, gerando grandes campos de refugiados. A estimativa da Acnur, que é a agência internacional aí, né, das Nações Unidas para os Refugiados, essa agência ela calcula estimadamente aí de 5 milhões para mais de refugiados sírios. Muitos são aceitos, inclusive no Brasil, né, em várias partes do mundo aí, que ganha essa condição de refugiado. É um conflito que se vê na mídia constantemente, né, a população fugindo para não morrer. Muitos morreram, né, nessa fuga aí, como aquela criança que morreu ao tentar atravessar, né, da região da Síria até para a Turquia, depois para, né, chegar na Europa. Então é um conflito aí que gera bastante polêmica. É uma questão realmente econômica muito forte, existe um interesse em fazer oleoduto e gasoduto para diminuir essa rota de petróleo que passa ali pelo Mar Vermelho. E claro, a Rússia, sendo uma grande parceira da Síria, não entra num consenso com os Estados Unidos. Lembra que esses países são do Conselho de Segurança da ONU e são permanentes, e com isso eles têm o poder de vetar alguma invasão, algum conflito. E existe uma grande tensão aí sobre isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Inscreva aí no nosso canal, curta o nosso trabalho. Minha meta é chegar até a prova do Enem com 10 mil inscritos no canal e que mais pessoas tenham acesso ao nosso projeto. Mande aí a sugestão, mande aí, né? A pessoa grava uma aula sobre tal conteúdo, a gente toda segunda-feira coloca uma super aula para você. Lembra que no nosso Instagram, todo final de semana, tem uma paródia irada, eu gravo uma paródia, o aluno tem acesso, né? Muita gente elogiando o pessoal do Sergipe, Nordeste aí, né? Estarei em breve aí fazendo um aulão, faço bastante aulão pelo Brasil, lá em Rondônia e também em Brasília, aí logo fazendo um aulão pro Enem, um aulão irado, com muita dica, paródia e diversão, junto aí com a equipe de professores da sua escola, do seu cursinho ou da sua prefeitura aí, não importa, chama o Marcelo, que o Marcelo curte fazer esse aulão. O nosso objetivo é ajudar que mais pessoas possam mudar a sua vida através da educação. É através da educação que você vai mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua comunidade e, consequentemente, a vida do nosso país. Beleza? Tamo junto, galera irada. Até a próxima semana.